Feche os olhos por alguns segundos e ouça o que não está sendo dito com palavras, mas sussurrado no silêncio entre cada respiração. O universo já está ao seu redor, esperando o momento exato em que você se aquieta para conseguir escutar a resposta que sempre esteve ali. Não é preciso fazer nada agora, apenas ouvir, sentir, permitir que algo dentro de você se abra sem entender, sem explicar, apenas confiando, porque quando você silencia, algo desperta. E neste momento, uma frequência começa a vibrar em seu campo. Ela foi ativada só por você ter chegado até aqui, só por ter escolhido ouvir até o fim. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor, pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber, pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta.
Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber, pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber,
pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber. Pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa,
sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber, pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber, pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado.
um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber. Pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro
e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Não porque você mereceu, mas porque você escolheu confiar. A partir de agora, você vai perceber, pequenos sinais começam a surgir. Uma mensagem, um olhar, um insight, um número repetido, um convite inesperado. Um sentimento de certeza sem motivo aparente. Essas são respostas. Não ignore, elas são a confirmação do que foi aberto aqui. Você não está mais sozinho. A sua vibração entrou em sintonia com uma força maior. E ela se move rápido quando você para de resistir. Repita internamente: eu recebo, eu aceito, eu agradeço antes de ver. Gratidão antes da prova é o maior acelerador de milagres que existe. A dúvida é como uma névoa. Ela não precisa ser combatida, só dissolvida com luz. E agora, a luz da sua consciência começa a iluminar o que antes parecia confuso, perdido ou bloqueado. Você solta o controle, solta a urgência, solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Porque neste momento, o que o universo está esperando não é que você entenda, mas que você sinta. Sinta que a resposta não vem com barulho, vem com vibração. Diga em silêncio: eu me abro agora para receber, sem pressa, sem resistência, sem medo de ser guiado. E essa simples frase, vinda do coração, já começa a mover algo dentro e fora de você. Você não precisa mais correr atrás dos sinais, eles começam a correr até você. Tudo o que você pede com clareza e entrega chega, mas não como você imagina, chega da forma que você precisa. E agora, neste momento em que você está receptivo, o universo começa a mover as peças ao seu redor. Pessoas, mensagens, oportunidades, tudo começa a ser redirecionado para você. E não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Diga mentalmente: se for meu, vem até mim. Se for luz, se manifesta. Se for verdade, permanece. E essa frase ecoa no campo sutil como um comando de ativação. O universo entende, o campo responde, e a realidade começa a se dobrar a essa nova vibração. Fique em silêncio por alguns instantes e sinta o que se move agora em seu corpo, em seu campo, em sua vida. Confie no que sentiu aqui. Volte sempre que quiser se alinhar de novo. E lembre-se, quando você escuta com o coração, o universo responde com precisão. A resposta já está vindo.
e ela começa agora